Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Que bom que você está feliz e está conosco aqui para mais este culto de celebração. Aproveite aí essa felicidade, abra sua Bíblia. João capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos projetar aí na tela, para você acompanhar na versão NVI, que é a versão que eu vou fazer a leitura, mas se você também quiser acompanhar aí no seu celular, no seu aplicativo, você também tem a opção de trocar aí a versão. Amém? Podemos ler? Diz assim, João capítulo 1, a partir do verso 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos, por gentileza, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, cremos na tua palavra e pedimos que fale, Senhor, diretamente aos nossos corações. Atenda, Senhor, a nossa necessidade, mas aquilo que precisamos ouvir, nos dê a porção, Senhor, do alimento que precisamos para nos manter de pé na tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Antes mesmo de começar a compartilhar com vocês esta mensagem que tem como tema Jesus, a palavra que traz esperança, eu gostaria de ler também estes mesmos versículos na versão da Bíblia contemporânea e gostaria que vocês acompanhassem, que diz assim: a luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas ouvem os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos próprios olhos. Uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, do início ao fim. Em todos os evangelhos, que são os 4 primeiros livros da Bíblia no Novo Testamento, estes evangelhos, que na tradução grega quer dizer boa notícia,
ou Boa Nova, nós encontramos em todas elas as palavras de Jesus. E o que estas palavras podem proporcionar para a humanidade? Mas para que nós tenhamos a compreensão destas palavras, a única forma é através do Espírito Santo. Ele é o único capaz de nos fazer ouvir, entender qual é o propósito de Deus em nos apresentar estas boas notícias, que é o Evangelho, e nos convencer que a razão dele ter enviado a palavra é única e exclusiva para o nosso bem. Por isso que no nosso cotidiano, na nossa vida, nós temos que sempre orar ao Espírito Santo. Me ajuda, ó Espírito Santo, a entender a palavra de Deus. Ele é o elo de ligação, é Ele que dá vida à palavra escrita, porque quando fazemos a leitura sem que o Espírito Santo dê a vida a esta palavra, é apenas uma história. Mas quando o Espírito Santo age, passa a ser a palavra de Deus apresentada como boa nova e boa notícia a cada um de nós. E quando falamos de palavra na criação, a Bíblia registra lá em Gênesis que todas as coisas vieram à existência por meio da palavra de Deus. Está lá, disse Deus, haja luz e houve luz. Céus e terra, luz e trevas, rios e mares, árvores, animais, pássaros, os seres humanos, o visível e o invisível, tudo existe pela palavra falada. Esta mesma palavra, esta mesma boa notícia que é o Evangelho, quando nós analisamos cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver algumas características que destacam. E eu quero começar aqui falando aquilo que o autor de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, transmitiu para o povo judeu. E ele começa descrevendo a genealogia de Jesus. E ele retroage essa genealogia até Davi, para mostrar que Jesus era o Rei dos Reis. E a sua missão messiânica, como rei, era apresentar o reino, o seu reino, para a humanidade. Naquela época, o povo vivia sob o domínio do Império Romano. Tinha que pagar os impostos a César, aos imperadores. Os governadores eram romanos e eles almejavam que alcançar a plena liberdade, porque outrora eles haviam sido escravos lá no Egito e Deus os havia libertado como um forte. Mas eles queriam gozar dessa liberdade, apesar que eles estavam naquela situação por conta de suas atitudes. E quando Jesus vem para apresentar o seu reino, eles então entenderam, que bom, glória a Deus, que nos enviou alguém, o Messias, para nos livrar do império e estabelecer então a nossa nação
nos devolver o domínio das nossas terras, para que sejamos livres. E esta era a boa notícia que Mateus escreveu. O reino prometido chegou. Mas não eram como eles esperavam, porque Jesus disse: o meu reino não é daqui. Tanto é que, quando ele vai ensinar as pessoas e os seus discípulos a fazer a oração ao Pai, que está lá em Mateus, a partir do capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer: olha, quando vocês orarem ao Pai, que está no céu, vocês vão pedir que venha o teu reino. Muitas vezes queremos isso, né? Receber o reino. Mas às vezes o reino não é como esperamos, ou não vai atender aquelas necessidades que almejamos que sejam atendidas. É só quando o Espírito Santo abre a nossa mente e o nosso coração para nos fazer entender de que o reino de Deus, de que o reino de que Jesus estava dizendo, era o reino celestial e não terreno, e o que ele estava reservado para cada um deles, não era simplesmente uma liberdade do jugo do Império Romano, mas era uma liberdade plena de ter a experiência de viver uma vida eterna. Este era o reino que Mateus estava descrevendo como a boa notícia. E ele diz ainda: olha, quando vocês receberem este reino, as suas preocupações do dia a dia, o que comer, o que vestir, como será o dia de amanhã, não se preocupe, eu tomo conta, está tudo comigo. E ele diz ainda: olha, vocês não devem se preocupar, porque o lírio do campo, que não tem ninguém para cuidar dele, mas olha quão bonito ele é. Não foi ninguém lá vesti-lo. E Jesus disse: se eu faço isso com o lírio do campo, imaginam a cada um de vocês, a cada um de nós, que somos filhos e filhas de Deus, o que Ele é capaz de fazer por nós. Por isso que Ele diz que, em Mateus 6,33, que a nossa prioridade é o reino. Ele diz que o que mais temos que almejar é este reino. Mas não é um reino terreno. Não é um reino humano, mas é um reino celestial. E a missão do reino é ir a todas as nações, alcançar todas as pessoas, todos os corações, e nós somos testemunhas autênticas do Evangelho, desta boa notícia do reino, diante de todo mundo. A palavra de Jesus em Mateus não era o cumprimento das esperanças do Antigo Testamento que os profetas haviam dito de que um dia este reino chegaria. Mais do que isso, era a esperança de um reino eterno que nos aguarda. Por isso que em Mateus capítulo 25, no versículo 34, Jesus ele diz que quando nós estivermos neste reino, a palavra diz que então Ele, que é o Rei, dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Quando ele diz bendito, ele está dizendo abençoados de meu Pai.
E a graça maravilhosa de Deus nos torna abençoados diante do Pai. Você pode dizer, diga para a pessoa aí que está ao seu lado, você é abençoado do Pai. Nós somos abençoados do Pai, por causa da graça maravilhosa de Deus. Mas também em Mateus o escritor nos alerta. Olha, este rei vai voltar. E temos que estar preparados. E não podemos desperdiçar a nossa oportunidade. Quando o escritor faz esse alerta, ele faz referência também à parábola das 10 virgens, aquelas 5 loucas insensatas ou 5 prudentes que deveriam aguardar pelo noivo. E elas teriam que estar atentas para que quando o noivo anunciasse a sua chegada, elas estivessem preparadas para recebê-lo. E a palavra fala que 5 estavam preparadas, tinham óleo em suas candeias. As outras 5 gastaram todo o seu óleo, e quando o noivo foi anunciado, elas não tiveram como ser identificadas, porque o óleo que iria fazer a candeia se queimar, acender a luz, refletida em seus rostos, que as identificariam como filhas de Deus, como esposa do noivo, a luz estava apagada. Por isso que Mateus escreve e diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora de que o rei voltará. Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. E a boa notícia é para nos buscar. Para buscar uma igreja que está se preparando. Se você não está preparado, hoje é a oportunidade de se preparar. Mas em Marcos, o escritor, ele não vai dar ênfase em Jesus como o rei, mas sim nas obras ativas que ele fez. Ele não começa com a genealogia de Jesus, mas ele já começa com o ministério de Jesus e todos os seus atos. E ele vai falar das obras que revelaram a sua humanidade, porque o escritor de Marcos, ele traz a figura de Jesus como servo e servo fiel. Aquele que veio trabalhar em nosso favor. E quando ele vai trazer esses aspectos da humanidade, se nós pegarmos os escritos de Marcos, nós vamos ver muitas vezes ele falando, ele olhou ao redor, ele vai adiante, ele senta-se, fica triste, com fome, irritado, indignado, maravilhado, dorme, repousa e se comove. E na verdade, na sua humanidade, ele experimentou todas essas coisas para nos mostrar que também nós enfrentaríamos momentos de adversidades. Mas tem uma coisa que ele experimentou na sua humanidade, que eu e você temos a oportunidade de nunca experimentar: morte de cruz. Ele se doou, se entregou, foi levado, como o profeta Isaías diz, como ovelha ao matadouro, e experimentou a morte de cruz, no meu e no seu lugar, para que nós nunca
nunca venhamos a experimentar. Porque podemos até passar por essa morte enquanto estamos aqui, mas ao morrer em nosso lugar, ele estava dizendo: olha, vocês nunca, se aceitarem a minha palavra, a minha boa notícia, vocês nunca experimentarão a morte eterna, que é viver uma vida sem Deus. Porque a vida eterna é viver com Deus. Esta é a vida eterna. Nós já experimentamos isso aqui, mas continuaremos quando este rei voltar. Mas tem as obras que revelaram a sua divindade, poder sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades, sobre as forças da natureza. Ele queria dizer assim: olha, não importa o que vai acontecer, a boa notícia é, tudo está sobre o meu controle. Há uma expressão em inglês, perdoe se eu não pronunciar corretamente, mas que diz assim, né? Keep calm. Mantenha calma. Diga aí para o seu irmão novamente. Eu vou falar e você vai repetir. Diga para ele assim: mantenha calma, Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas, e por isso não podemos parar. A palavra que Marcos dá como boa notícia é atividade e energia que Jesus, em constante movimento, estava realizando em seu ministério. Esta palavra, quando traduzida do grego, diz rapidamente, logo, depressa, no mesmo instante, como com a velocidade de um atleta ele correu, percorreu muitas cidades e vizinhanças, para salvar, curar, libertar. Suas palavras foram de tirar o fôlego, moveu-se como cenas de um filme, para nos mostrar que mesmo com a nossa fragilidade, nós podemos continuar, não parar e alcançar o impossível. Quando ele mostra essa boa notícia da atividade, ele está dizendo para cada um de nós: não pare, não desista, continue em frente, porque com ele o impossível está garantido. Fomos ministrados no domingo passado que o impossível é de Deus e que é para nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu vi num filme documentário, que conta a história de um homem, e quando eu falar o nome dele, somente aqueles que têm 40 anos para cima, que talvez, vão se lembrar. Por favor, não identifique que você tenha 40, hein? Mantenha a mão abaixada aí, hein? Porque eu não tenho 40, tenho 41, então eu já me lembrava no nome dele. O nome dele é Roberto Baggio, jogador de futebol italiano. Quem não se lembra? Final da Copa de 1994, Brasil e Itália, nos Estados Unidos. O último pênalti a ser cobrado. Ele se dirige à bola, quando chuta por cima da trave. E todos os brasileiros soltam o grito: é campeão. Que alegria, né? Eu particularmente só me lembrava dele por este evento. Triste para ele, feliz para nós brasileiros, que fomos tetracampeões. Mas a história dele é muito interessante, porque aos 17 anos ele foi considerado garoto prodígio em seu país. Foi contratado por um grande time da Itália.
considerado como o jogador mais jovem e mais bem pago da história do futebol. Mas quando estava fazendo a sua última partida, pelo time que ele jogava, para se transferir para o novo time, ele sofre uma fratura. E quando ele é avaliado pelos médicos, os médicos dizem assim: olha, a recuperação vai ser lenta. No mínimo, 1 ano para você voltar a andar. Muitos acreditavam que a carreira dele havia terminado naquela partida. Realmente foi uma recuperação dolorosa e lenta. Mas ele conseguiu superar. Passado mais de ano, ele volta a jogar futebol, volta a alcançar o seu auge. Em 1993, ele foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo, ganhando a chuteira de ouro, prêmio tão cobiçado por todos os jogadores. Em 94, então, ele vai para a Copa como o melhor jogador do mundo, cheio das expectativas. O seu time vai para a final. Mas, infelizmente, acontece dele perder o pênalti, que dá o título para outra seleção. Aquilo o abalou de tal forma que ele decidiu não jogar mais futebol. Mas, incentivado, ele volta a jogar. E faltando poucos meses, 7 a 8 meses, para a Copa de 2002, o técnico da seleção italiana então faz uma proposta para ele. Olha, Roberto, se você estiver jogando nesse mesmo nível, eu te levarei para a Copa. Faltando 6 meses para acontecer a Copa de 2002, ele sofre uma outra fratura. E quando o médico vai avaliá-lo, faz a cirurgia, fala: olha, 6 meses no mínimo para você voltar a andar. Jogar, não sabemos. Ele vira para o médico e fala bem assim: olha, com 90 dias eu estarei dentro do campo. Na verdade não foram 90, com 78 dias ele já estava jogando uma partida de futebol. Não estou entrando aqui nos méritos daquilo que ele pensava como religião, mas uma frase me chamou muito a atenção, que ele diz, e ele falou assim: olha, onde as minhas habilidades terminam, começa a minha fé. Uma fé forte vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Da mesma forma, quando recebemos a boa notícia de que Deus pode todas as coisas por nós e colocamos a nossa fé em ação, mesmo quando não temos habilidades nenhuma, nós podemos viver o impossível de Deus, porque o impossível é para mim e é para você. Em Lucas, o escritor traz a boa notícia de Jesus e o seu caráter como Salvador. Ele detalhista como médico, ele descreve toda a narrativa da infância de Jesus, da sua morte, mas do seu interesse nas relações pessoais, no seu interesse com o ser humano, com a humanidade. Enquanto que os outros escritores haviam escrito por um grupo de pessoas, Lucas, quando dá a boa notícia da palavra, ele diz que a palavra alcançariam a todos que creem. Mas chega
então a boa notícia que foi dada por o escritor em João. E lá ele diz que a palavra que se tornou ser humano, carne e osso. Mas é interessante que ele começa o livro de João fazendo referência à divindade de Jesus. Porque ele diz lá no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E agora, nos capítulos seguintes, ele vai revelar o Jesus encarnado, a palavra que se tornou homem, para nos dar a oportunidade de termos uma vida eterna. O pastor, escritor, professor e teólogo Eugene Peterson, num dos seus comentários da sua Bíblia, chamado A Mensagem, ele diz que Mateus, Marcos e Lucas escreveram essas boas notícias como quem navega em um caiaque, em um rio que flui rapidamente, com trechos de água bem claras. Não há dúvida que eles irão aonde o rio ou o curso do rio os levar. Não há dúvida disso. As boas notícias sempre nos levarão à palavra que é Jesus. E o propósito é a salvação da humanidade, a nossa salvação. O livramento do juízo, do pecado, da morte e da escravidão. Não há dúvida, mas ele diz que quando João escreve, é mais como uma canoa, num lago tranquilo, vagando sem pressa, olhando detalhadamente por onde está navegando, reparando as margens, a garça que está a pescar na margem do rio, as nuvens que refletem os seus formatos na água, as formações rochosas, parando para ver coisas extraordinárias. E ele diz assim, no seu comentário, quando você ler João, prepare-se para vislumbrar cenários de tirar o fôlego. Não que ele queria dizer que Mateus, Marcos e Lucas não teriam detalhes, mas ele diz que João, ele vai se aprofundar em um Jesus que decidiu se tornar homem, carne e osso, para viver o que cada um de nós vivemos e mostrar que há uma esperança. Para mostrar que ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus e termos a vida eterna. Por isso que João, ele vai tratar de alguns acontecimentos que ele nem diz que são milagres, mas que são sinais, que outros escritores não trazem essas boas notícias. Encontros únicos de Nicodemos, quando ele diz para Nicodemos, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para a mulher samaritana, quando ele diz para ela, olha, se você beber da água que eu lhe der, você
jamais terá sede novamente. Mas tanto Nicodemos não conseguiu compreender o que ele disse que era, porque ele disse que era preciso nascer de novo, nem a mulher samaritana entendeu porque ele falava que a água que ele tinha matava a sede de uma vez por todas. Então foi necessário ele se tornar carne e sangue, para nos abrir o caminho para o Pai, para abrir o nosso entendimento, para descortinar o véu, nos fazer enxergar aquilo que Deus tem para nós como boas novas no Evangelho. E estas boas novas olha, eu tenho para vocês um novo nascimento que vai fazer vocês se tornarem filhos de Deus. Eu tenho para vocês água que vai saciar a sede da alma. Tanto é que em uma das festas em Jerusalém, ele teve que se levantar no meio de uma solenidade e dizer isso para as pessoas. Se você pegar no livro de João, capítulo 7, 37, vai ver que a palavra diz que, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem olhou não entendeu nada, porque quando alguém oferecia água, ele usava a expressão, olha a água, era o vendedor de água, o aguadeiro. Mas Jesus disse assim: olha, se vocês têm sede, venha a mim. Ele faz o grande convite, sabe por quê? Porque aquelas pessoas estavam sedentos de água viva. Quantas vezes deixamos a nossa alma jejuar de água que é Jesus? Porque a nossa alma, a própria palavra fala que ela clama pela água. Mas às vezes nós não atendemos o convite. Nos fechamos para receber essa boa notícia e receber a água da vida. Almas que jejuam, talvez desde o dia que você nasceu. Talvez há uma semana que você não toma a água da vida. Talvez há anos que não toma. Mas nesta noite o Espírito Santo nos faz entender que Jesus, a água da vida, nos faz o convite. Venha, eu estou pronto para saciar a sede da sua alma. E ele diz assim: aquele que tomar a água que eu lhe der, rios de água vivas fluirão. Milagres exclusivos registrados em João, água transformada em vinho, paralítico curados, talvez o maior milagre ou sinal registrado na Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Mas ele diz uma coisa também, ele fala bem assim: olha, eu sou a vida eterna. Lá em João ele diz: eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. E o que precisamos para ter vida com abundância? Nos alimentar de água e do pão. Por isso que ele também dá esta boa notícia. E ele fala: eu sou o pão da vida.
Será que estamos fazendo uso deste alimento, da palavra de Deus, que é a única fonte de alimento para nos manter de pé, para nos fazer caminhar, para nos tornar filhos de Deus vitoriosos? Ou será que também estamos fazendo a nossa alma jejuar de pão da vida? Por isso que quando lemos na versão contemporânea, ele diz assim: a luz da vida era verdadeira, e cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Jesus também diz lá em João: eu sou a luz do mundo. E uma vez que entramos nesta luz, que recebemos esta palavra, a luz nos leva à vida. Ele diz: eu sou o caminho, e não somente o caminho, mas a luz que vai iluminar este caminho, para que você possa enxergar o seu alvo, o seu objetivo, aonde você vai chegar. Mas ele também dá uma boa notícia: você não vai caminhar sozinho, porque eu também, disse Jesus, eu sou o bom pastor. No caminho, mesmo quando você sentir medo, temor, dificuldade, cansaço, fadiga, além da água para te revigorar, do pão para te dar forças, da luz para fazer você enxergar, ele diz: eu vou te conduzir com o meu cajado, para te guiar, para não deixar você não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para te conduzir em segurança. E ele diz ainda, como o salmista expressa: a tua vara e o teu cajado traz o consolo. Então, o que precisamos para ter e para vivenciar essa boa notícia? Receber a palavra, tomar da água, comer do pão da vida, enxergar a luz e termos Jesus como nosso pastor. E ele diz que sua palavra faz tudo acontecer. Juízo e perdão, cura, mas também libertação, graça e misericórdia, alegria e amor, liberdade e ressurreição. Quando tudo parecia perdido para a nação de Israel, ele trouxe novamente à existência todas as coisas. Quando tudo parecer perdido, para mim e para você, pela palavra que é o próprio Jesus, ele traz à existência todas as coisas para nos conduzir em segurança. A palavra, sendo Deus, desceu até nós para nos levar até Deus. E João, para encerrarmos, tem um dos versículos mais maravilhosos, que mais demonstra a boa notícia de Deus para nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou ou entregou o seu Filho Jesus para morrer. Você pode traduzir para você assim: porque Deus me amou de tal maneira que enviou a palavra para se tornar carne e osso, morrer no meu lugar, para que eu tivesse a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo faça em nós o que precisa ser feito nesta noite. Eu convido para você se colocar de pé.